Audiobook do livro A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth. Capítulo 19. A concentração de energia, crenças e o ponto de poder presente. Continuação da sessão anterior 666 apresentada no capítulo 18. Novo capítulo. Capítulo 19. A concentração de energia, crenças e o poder presente e o ponto presente de poder. A concentração de energia segue suas crenças. Muitas crenças não propriamente negativas, mas super fantasiadas ou super enfatizadas, levam a resultados que, por certo, parecem negativos. Este material é muito importante para aqueles que não estão felizes com sua situação atual. Estou usando Hubert como exemplo, por diversas razões. Muitos de vocês tendem a acreditar que uma pessoa com as habilidades de Hubert não tem problemas nem desafios. Hubert disse muitas vezes: alguns de meus correspondentes esperam que eu seja totalmente saudável, rica e sábia, e que esteja fora do alcance dos sentimentos humanos. E ele está muito certo. Inúmeras pessoas estão procurando um estado de paz no qual exista um tipo de bem-aventurança estática, com todas as questões para sempre respondidas e todos os problemas resolvidos. Alguns de vocês acham que isto, de alguma forma, será milagrosamente alcançado por vocês. Se reconhecessem o poder de seu próprio ser, saberiam que ele busca eternamente domínios maiores de criatividade e experiência, nas quais novos desafios são inerentes, pois todos os problemas são desafios. No caso de Hubert, ele começou com um grupo de ideias e crenças que apenas se tornaram restritivas quando foram levadas ao extremo. Ver seção 645, capítulo 11. Em suas próprias experiências, muitos de vocês podem concentrar-se em certas áreas de atividade com tal energia que ignorem outras, considerando as restrições. A condição de Hubert envolvia uma situação nesta vida. Alguns de vocês se concentram nos aspectos físicos da existência, que são muito legítimos, mas excluem outros elementos importantes. Em termos mais amplos, essa focalização em áreas particulares pode envolver toda uma vida, falando em termos de reencarnação, quando você escolhe antecipadamente, por assim dizer, concentrar sua atenção em certas áreas e não em outras. Pode escolher para si um corpo que não tenha um desempenho normal, ou uma mente abaixo do padrão comum. Não pode, portanto, manipular a situação de seu nascimento que você escolheu. Se na situação escolhida existe uma falta orgânica, crítica ou uma deficiência, e você nasceu com uma doença grave, por exemplo, será nesse contexto que irá vivenciar este aspecto particular na realidade corpórea. Há uma razão para isso. E essa razão está nas habilidades que você deixou livres e disponíveis para seu desempenho. Todas as existências são simultâneas. Dentro dos limites do ser humano, certas coisas são possíveis e outras não. Você não pode regenerar um membro nem fazer crescer de novo, ou um novo. Entretanto, poderá curar-se de uma doença incurável quando compreender que seu ponto de poder está no presente. Seja qual for a situação, você a escolheu por uma razão. Se for uma situação que não possa ser alterada em termos físicos, então a escolheu como estrutura para aumentar e usar outras habilidades em forma concentrada. O ponto principal não é concentrar-se nas deficiências, mas utilizar as habilidades que tem, pois as grandes energias de sua personalidade serão dirigidas para essas possibilidades. Seção 667, 30 de maio de 1973. Entre parênteses, palavras de Robert. Nas primeiras horas do dia 29 de maio, depois da última sessão, Jane teve sua mais vívida experiência com o trabalho do livro durante o sono. Embora a experiência trouxesse elementos semelhantes aos descritos em encontros anteriores, também surgiram novas ideias e perguntas. Ver as notas da seção 619, capítulo 4, por exemplo, ou da seção 660, que ligam os capítulos 16 e 17. A coisa já está começando a escapulir, escreveu Jane na manhã seguinte.
Eu estava falando por Seth na introdução ou capítulo inicial de um livro. Era muito real e parecia que eu estava acordada. Portanto, fiquei chocada quando finalmente comecei a perceber que estivera dormindo. Mal podia acreditar. Meus movimentos na cama acordaram Rob. Então pensei, eu não queria realizar sessões reais do livro enquanto dormia. Quem iria transcrevê-las? Só se Rob pudesse fazer isso enquanto também dormia. Eu sabia que estávamos no capítulo 19 do livro de Seth e isso me confundiu. Como é que eu estava trabalhando em um dos primeiros capítulos ou esse trabalho era para um livro diferente? Quando estava acordando, Jane me perguntou várias vezes se estivera realmente dormindo. Foi fácil dizer-lhe que sim, pois eu acordara primeiro. Antes da sessão desta noite, Jane disse esperar que Seth explicasse a ocorrência, mas surpreendentemente, embora uma quantidade considerável de material pessoal tivesse sido recebida, a questão não foi tratada. Li para Jane a última página da sessão 666, pelas minhas anotações, pois não terminara de datilografar. Início do ditado. Hubert estava trabalhando com alterações de consciência esta tarde. Ao mesmo tempo, ouvia o rádio baixinho. O programa de rock foi interrompido por uma notícia que tinha a ver com a corrida de carros de Indianápolis. A 57 corrida das 500 milhas de Indianápolis. Um corredor já havia sido ferido gravemente na segunda-feira e a corrida adiada por esse motivo. E também devido ao tempo inclemente na terça-feira, finalmente começara hoje. As notícias continuaram no decorrer da corrida e assim Hubert soube que outro acidente muito grave ocorrera. Além disso, um homem, não um corredor, foi morto por um carro de atendimento de emergência que corria para o local do acidente. A vítima, entretanto, estava ligada à corrida. Fazia parte de uma equipe. O motorista envolvido nesse acidente morreu pouco mais de um mês depois. Ao recobrar a consciência normal, Hubert começou a pensar na grande violência envolvida e na situação em que essas pessoas se colocaram. Entre parênteses, ele em geral fica com o rádio ligado enquanto está trabalhando com estados alternados de consciência, usando-o como ponto de referência. Fecha parênteses. Parte do material do último capítulo deveria ajudar a explicar as razões para estruturas com violência embutida, por assim dizer, que se tornam contextos desafiadores para a percepção da realidade. A situação de perigo é escolhida pelas pessoas envolvidas e não imposta a elas. Mais ou menos da mesma forma, são escolhidos contextos inteiros de vida que podem parecer incompreensíveis, loucos ou mesmo insanos para um observador. Essas organizações da existência podem envolver deficiências físicas de nascença muito drásticas. Olhando de fora, parece impossível que alguém escolha situações profundamente restritivas e até dolorosas para viver. Desse ponto de vista, os defeitos de nascença ou doenças crônicas de qualquer tipo não fazem sentido. Ninguém inicia uma corrida com uma desvantagem. Você pode dizer, mas esse obviamente não é o caso. As pessoas muitas vezes escolheram tais situações precisamente como incentivos, e muitos grandes homens o fizeram, embora isso não signifique que tais deficiências sejam necessárias. Em qualquer momento que a pessoa perceber seu ponto de poder no presente, já não terá necessidade de uma barreira para testá-la, nem para focalizá-la no que considera a direção adequada. Vocês vivem muitas vidas simultaneamente. Em geral, pensam nelas como reencarnações sucessivas uma da outra. Se estiver gravemente doente e acreditar que as razões para seus sintomas encontram-se em uma vida passada que você precisa aguentar, não irá perceber que seu ponto de poder está no presente e não acreditará na possibilidade de recuperação. Repito que até doenças consideradas incuráveis podem ser curadas, desde que isso não envolva regenerações impossíveis dentro do contexto do ser humano. Em seus termos, os defeitos de nascença são escolhidos antes desta vida. Isso é feito por muitas razões diferentes, assim como as pessoas escolhem ficar doentes nesta vida independentemente da duração envolvida. Isso é, estabelece uma certa estrutura psíquica na qual um indivíduo decide antecipadamente
vivenciar uma situação a vida toda. Algumas informações sobre este assunto foram dadas em outros escritos meus. Uma pessoa com várias existências em que foi salientada a realização intelectual pode intencionalmente decidir-se por uma vida em que suas habilidades mentais fiquem fora de seu alcance e as emoções se manifestem de uma forma que ela não permitiria acontecer antes. Como todas as existências são simultâneas, isso simplesmente significa que a pessoa está enfatizando certos aspectos nesta vida à custa de outros, vocês diriam, e estabelecendo referências que podem parecer restritivas. Por outro lado, a personalidade envolvida pode ver isso como uma experiência gratificante e expansível, na qual as emoções podem ter liberdades geralmente não permitidas. Via de regra, algumas personalidades preferem as experiências de uma vida em que a realização e o desenvolvimento sigam um curso regular. Outras exigem grandes contrastes. Uma dessas últimas pode ser miseravelmente pobre em uma vida, exageradamente rica em outra, um gigante intelectual em ainda outra, e então um grande atleta e depois um inválido total. Diferenças individuais atuam, portanto, nos tipos de situações escolhidas. Muitas vezes é a família e não a pessoa incapacitada que faz questionamentos e não compreende a situação, como em casos de crianças muito retardadas mentalmente. Contudo, em todos os casos, não apenas as crianças escolheram seus pais antes de nascer, mas os pais naturalmente escolheram seus filhos. Nessas situações, há realizações a serem alcançadas do ponto de vista dos pais e oportunidades de crescimento e criatividade excepcional para todos os envolvidos. É por isso que tal estrutura foi escolhida. O mesmo se aplica a tragédias aparentes, como acidentes ou doenças graves que surgem em qualquer momento. Em base individual, uma doença grave, por exemplo, representará a adoção de um foco específico muito intenso. Com a eliminação ou a negação deliberada de um determinado aspecto da experiência comum, o próprio contexto da vida precisará então ser aplicado em outros aspectos. Mais ou menos da mesma forma, isto também se aplica aos que nascem em extrema pobreza ou em situações familiares aparentemente muito infelizes. O desafio da vida é inerente ao próprio problema e brota dele. Em geral, embora nem sempre uma realização pessoal peculiar é fruto, precisamente, dessa dificuldade. Ora, tais realizações não precisam envolver uma obra-prima, nem uma invenção, nem liderança política, por exemplo, embora isso possa acontecer. Frequentemente, a atividade bem-sucedida virá simplesmente aumentar a criatividade psicológica da pessoa e enriquecer sua experiência global. As pessoas que participam, como a família, terão concordado com a situação anteriormente. Com frequência, especialmente no caso de defeitos de nascença, mentais ou físicos, a pessoa incapacitada aceita esse papel não apenas por razões pessoais, mas também o escolhe para a família como um todo. Pais muito inteligentes, portanto, podem ter um filho retardado. Se eles dão muito valor ao intelecto em prejuízo das emoções, a criança talvez esteja representando para eles a espontaneidade emocional que tanto temem. Um defeito de nascença é uma coisa óbvia e estabelece certas condições que não podem ser ignoradas. Muitas doenças comuns também envolvem, até certo ponto, o grupo familiar. As crenças predominantes da pessoa doente, porém, sempre são mais importantes. A situação do grupo abrangerá também a aquiescência dos outros membros da família. Agora compreenda que a mesma coisa se aplica no caso de realizações incomuns. Nesses casos, predominam as crenças de quem realizou, mas, fora isso, a pessoa pode também estar agindo por causa de aspirações não reconhecidas dos membros de sua família ou do grupo ao qual está intimamente ligada. Sempre haverá razões para tais inter-relações. Muitos grandes contrastes de natureza social têm o mesmo tipo de significado interior. Nesses casos, grupos inteiros de pessoas escolheram situações particulares de vida nas quais, por exemplo, predominam a pobreza e a doença.
enquanto outras áreas do mundo ou de uma nação específica desfrutam grandes avanços tecnológicos, riqueza e prosperidade. Separadamente, cada personalidade tem uma razão particular para essa afiliação. Em outros níveis, porém, por meio de focos contrastantes de pobreza e riqueza, realizações científicas ou falta delas, os opostos ficam extremamente aparentes. O progresso tecnológico, seguido como foco principal, retrata automaticamente seus benefícios e suas desvantagens. Uma nação que procura este curso é como uma pessoa que segue um caminho estritamente objetivo masculino, externamente orientado em termos de uma compreensão ocidental. Em seu país, realçam-se certos valores, especialmente no presente recente. Esses atributos foram adotados em prejuízo de outros por razões individuais e coletivas. O resto do mundo concordou com tais ações, contudo, e várias porções dele tomaram caminhos inerentemente diferentes, de modo que, em sua experiência, a sociedade global mostrasse um caleidoscópio de focos variados e seus resultados. Em uma escala muito menor e em graus diferentes, qualquer tribo, cidade, família ou grupo mostrará as mesmas tendências e cada indivíduo aprenderá e crescerá com a experiência partilhada. Uma pessoa também pode escolher um grande talento, percebendo a realidade por meio dele e nele concentrando toda a sua experiência. Isso servirá como um foco muito forte, mas por sua natureza poderá excluir outras experiências que são normais para muita gente. Alguns artistas com grande habilidade podem deixar de alcançar maturidade intelectual, utilizando qualidades emocionais nativas a tal ponto e com tal intensidade que as faculdades mentais de raciocínio sejam grande parte deixadas de lado. Sem iluminação racional, os elementos emocionais podem ser tão complexos de controlar que o artista, por toda a sua experiência espontânea, não consegue relacionar-se em qualquer tipo de situação permanente de natureza íntima, pois razão e emoção são contrapartes naturais. Uma outra pessoa pode escolher concentrar-se em realizações intelectuais a tal ponto que fechará as portas a qualquer intimidade. E, embora possa aceitar um relacionamento permanente, não vivenciará a riqueza emocional que outros podem tirar de uma relação muito mais breve. Portanto, cada um de vocês escolhe antecipadamente, em seus termos, o tipo de estrutura por meio da qual enfrentará as situações da vida. Isso se aplica em termos pessoais e coletivos. Os que acreditam em reencarnação irão perguntar: o que dizer de crenças de vidas passadas? E mesmo que eu esqueça a ideia de culpa, sou obrigado a seguir as regras do karma? Ver seção 614, capítulo 2. Uma vez que tudo é simultâneo, suas crenças atuais podem alterar as passadas, sejam desta vida ou de uma vida prévia. As existências são ilimitadas. Ora, com suas ideias de tempo progressivo e as crenças na causa e efeito resultantes, veja que lhe é difícil compreender. Mas dentro das habilidades de sua condição de ser humano, suas crenças atuais podem mudar sua experiência. Vocês podem reestruturar seu passado reencarnacional da mesma forma que podem reestruturar o passado nesta vida presente, como explicado nas seções 657 e 658, capítulo 15. Agora aqui, Seth pede para Robert escrever no centro da página a seguinte frase: o ponto de poder está no presente. O presente vivenciado também representa sua pedra angular psíquica para todas as suas outras existências. Vocês estão plenamente conscientes de certos eventos e inconscientemente conscientes de muitos mais que, de um modo ou de outro, estão aprendendo a colocar em foco consciente. O mesmo se aplica a todos os seus outros eu reencarnados. Eles são inconscientemente conscientes de sua experiência consciente, assim como vocês são inconscientemente conscientes
da deles. Existe uma interação criativa constante entre todos os seus presentes. Vocês se valem desse conhecimento, como eles se valem do seu, e isso, naturalmente, se aplica a personalidades que considerariam futuras. Vocês têm um gigantesco reservatório de informações e experiências à sua disposição, mas isso será utilizado de acordo com suas crenças conscientes atuais. Se compreenderem que o ponto de poder está no presente, terão uma diversidade inexaurível de habilidades e energias a seu comando. Seção 668, 6 de junho de 1973, 21h12, quarta-feira. Vocês devem lembrar-se que a experiência do começo e do fim das coisas são realidades apenas dentro do seu próprio sistema de vida tridimensional. A energia de seu ser existe fora de seu sistema, mas o impregna de maneira tal para você ela torna-se viva no tempo e no espaço. Sua própria energia maior mergulha e emerge do contínuo espaço-tempo, como você o entende. Ao fazer isso, a experiência da energia se torna física, deixando um traço de vida dentro desse sistema. Quando você pensa em termos de reencarnação, parece que existe um traçado antes do outro, mas o quadro inteiro existe ao mesmo tempo, com todos os traçados de vidas individuais. Com essas ramificações ou traçados de vida, vêm todos de sua entidade, eles são ligados entre si psicologicamente e em termos de padrões eletromagnéticos de energia. Veja esta analogia. Considerando como certo o fato de que vocês são verdadeiramente multidimensionais, podem perceber apenas um fragmento de sua própria experiência de cada vez. Por causa das características físicas, o sistema tridimensional automaticamente se especializa em efeitos do antes e do depois. Vocês existem, digamos, em 7 séculos diferentes ao mesmo tempo. Entretanto, os padrões normais de experiência de seu ser temporal impedem qualquer visão abrangente de todas essas vidas enquanto criaturas. Repito que o que acontece verdadeiramente é que a energia de seu ser forma, nesse caso, 7 pontos de junção no sistema tridimensional. Em cada um desses pontos, uma vida que parece ser a única é experienciada. Entretanto, além dessas interseções, existe uma forma de reconhecimento global e um fio condutor que as une. Você pode ter uma existência no século XVII, por exemplo. Para você, pareceria que essa foi uma vida passada terminada. Pode até acreditar que sua existência atual, com todas as suas habilidades e desafios, é resultado daquela vida passada, mas ambas existem ao mesmo tempo. O século XVII não está morto. Você segue um padrão unilinear da história, considerando certas ações como realidade, identificando-se com elas tão completamente que são tudo o que você percebe. Outras ações prováveis estão sempre ocorrendo, contudo, e são tão válidas como as que você escolhe e, portanto, vivencia. Seus eus reencarnados têm tantas vidas prováveis quanto você. Suas crenças e atos no seu presente alteram as experiências deles, entre aspas, assim como cada um no presente deles muda as suas. Se considerar esses eus reencarnados como uma entidade, isso se tornará muito natural. O eu total é transformado por todas as suas compreensões. Cada porção da entidade é única e independente, e por meio de suas próprias crenças determina o que irá aceitar em termos de influências dentro da situação imediata de sua vida. O grande milagre, na verdade, é que cada consciência, seja de que grau for, é ela própria e nenhuma outra mesmo. Que, nos intermináveis campos da interação, possa ser uma porção de outra. Como uma cidade é parte de um estado ou um indivíduo é parte de uma família. Em termos de personalidade, como vocês a compreendem, a pessoa escolhe as habilidades que terá e os desafios de sua vida. No presente, portanto, cada pessoa tem oportunidades ilimitadas
de usufruir a energia da entidade e a compreensão e os poderes de todas as suas partes. Não é necessário dizer que qualquer ser humano possui a habilidade latente mostrada por um grande artista ou atleta, estadista ou filósofo. Dentro do ser humano há várias gamas de habilidades. Elas raramente são usadas, mas existem como ideais práticos que podem ser expressos dentro desse sistema. Da mesma forma, todo indivíduo possui as habilidades de sua entidade em forma latente. Elas também servem como ideais práticos, mas em um tipo diferente de contexto, pois vocês têm outros séculos nos quais representar e muitas existências em vez de uma só. Vocês geralmente se distinguem em situações que totalmente lhes escapam no nível físico. Essas realizações ainda se focalizam no seu presente, uma vez que vocês são fisicamente conscientes de apenas uma linha de eventos prováveis, e o significado de muitos sonhos lhes escapa. Nos sonhos, porém, as pessoas, em geral, fazem trabalhos tão válidos como qualquer outro realizado durante o dia, e encontram-se e interagem com seus próprios eus encarnados. Na verdade, prefiro que pensem neles como eus simultâneos. Nos sonhos, há um grande intercâmbio de informações com essas outras porções dos seus eus. Seu cérebro físico automaticamente converte esses dados em termos temporais, de modo que muitas de suas experiências em sonhos, lembradas depois, já são traduções quando vocês se recordam delas. De outra forma, não fariam qualquer sentido para vocês. Em muitos casos, viajam para fora da realidade tridimensional enquanto sonham, mas suas experiências precisam então ser interpretadas em termos físicos. Caso contrário, não se lembrarão delas. Mesmo seus sonhos precisam vir através daquele ponto no presente, a intersecção do espírito com a carne. O sonho representa um canal aberto através do qual se transcende o meio ambiente material. Ocorrem, embora isso ainda não tenha sido descoberto, mudanças bizarras no cérebro durante certos estados de sonho, uma aceleração que literalmente impele a consciência para fora de seu contínuo usual de espaço-tempo, rumo a outras realidades das quais provém. Estas servem como pontos de convergência, onde todos os eus simultâneos se encontram, havendo um envolvimento em termos físicos de certos ritmos sazonais. Como suas espaçonaves para a Lua precisam esperar pelas condições mais favoráveis a fim de serem lançadas, também, em outros termos, há ritmos que têm ligação com energia. Falando de modo prático, isso significa que certos momentos são mais eficazes que outros para as comunicações em sonhos. Individualmente, costumam incluir iluminações e súbitas decisões proveitosas. Coletivamente, envolvem grandes mudanças históricas. Esses intercâmbios representam períodos em que a alma e a carne se encontram nas condições mais favoráveis. Existem variações individuais, mas também padrões coletivos. A energia do eu pessoal vem sempre da entidade. Não existe apenas uma intersecção da alma com a carne, portanto, mas pelo menos uma série constante, como vocês diriam. Devido às características da energia quando ela colide com o sistema tridimensional, ocorrem flutuações, sempre perturbando o seu presente. Esses ciclos fundem-se em vários pontos, de modo que há mudanças importantes em todas as áreas em qualquer período de 2000 anos. Por outras razões, e em um contexto menor, o mês de agosto é muito significativo em uma sequência de 25 anos. Dentro dela, um período de 7 anos é importante individualmente. Esses são simplesmente ritmos que mostram o maior impacto do espírito ao cruzar com a carne no tempo. Em termos físicos, há um envolvimento das marés e dos aspectos geográficos, mas eles são efeitos, tendo a ver com as curvas de energia que compõem a consciência. Esses ritmos são minúsculos, mas perfeitamente refletidos de outras formas. O sétimo sonho de qualquer noite é o mais importante, mas não mais alto.
Se sintam obrigados de contá-lo e diga que eu disse isso com humor. As maiores habilidades de uma personalidade podem, em geral, ser levadas à expressão física, contudo, por causa de certos ritmos que não são compreendidos. Pode-se dizer que a energia de uma entidade se irradia, atingindo o contínuo do espaço-tempo em certos ângulos e sempre se atirando de volta. A energia, porém, está sempre em contato consigo mesma, até quando colide com a energia física. Ou melhor, com a existência física. Em seus termos, a energia volta para trás durante os sonhos, mas precisa sempre passar através do que você considera a janela do presente. A volta da energia para si mesma é o significado do estado de sonho, no qual a participação na experiência, que é basicamente não física, é então interpretada através do cérebro como um sonho. Seus sonhos mais profundos, entretanto, incluem compreensões não materiais. O sonho, embora claramente lembrado, já é uma tradução do cérebro físico. A informação penetra então em seu presente, onde biológica e mentalmente altera sua vida. Ela também é automaticamente transformada de acordo com suas crenças, de modo a fazer sentido para você de alguma forma. Em termos de energia, pense em seus eus como partículas e em suas experiências como ondas que fluem através das partículas, dando a cada uma delas suas sensações. Quando você é físico, é uma partícula. A forma da partícula define sua experiência, enquanto as ondas a permeiam, mas sua realidade maior não pode ser expressa em termos tão limitados. Assim, como há certos momentos que são melhores que outros em sua esfera de atividade para enviar foguetes ou naves para a Lua, também há períodos de pico quando o eu e a alma ou entidade coincidem, quando a comunicação está em seu melhor momento. Tudo isso acontece através da janela de seu presente. Em termos de energia, a vitalidade de sua entidade, ao colidir com a realidade tridimensional, forma uma partícula que é seu ser presente. Essa partícula, porém, é também desviada da Terra em um padrão rítmico. O mesmo acontece com outras porções de seu eu em outros pontos do contínuo espaço-tempo. Mas, a certos intervalos, vocês se encontram, por assim dizer. Cada um de seus presentes torna-se carregado, cheio de potencialidade, e sua entidade, ela própria, energia consciente, é também enriquecida por suas várias experiências, pelo poder combinado e ampliado de seu próprio passado. Formam-se vértices dentro de cada eu. Esses vértices servem como atrações agora abertas, pelas quais a potência ampliada da entidade pode fluir. Essa energia pode parecer errática, porém, e uma analogia são as manchas solares. Psicologicamente ocorre uma grande efervescência e, em geral, as personalidades individuais envolvidas organizam-se em outras linhas. Privadamente, é então que os seres humanos se tornam conscientes de uma iluminação maior, que tomam decisões súbitas e experimentam uma nova força. Ora, socialmente este momento está próximo, podendo refletir-se em períodos de aparente desassossego, nos quais, entretanto, começará a surgir uma criatividade nova. Ocorrerão grandes mudanças planetárias em termos de seus organismos, mas elas refletirão iluminações interiores particulares que se tornam fisicamente materializadas. Vocês não confiam suficientemente em seus eus interiores, nem percebem a efervescência criativa. Se o fizessem, poderiam evitar muitos problemas para si mesmos. Estou falando tanto a vocês individualmente como para o livro. Qualquer ponto em seu presente é um ponto em potencial de grandes mudanças criativas, mas devido aos ritmos mencionados, é mais fácil que as mudanças ocorram em certos ciclos. Seção 669, 11 de junho de 1973. 21h40, segunda-feira. Como o ponto de poder e ação está em seu presente, como vocês o compreendem, cada dia é como uma janela que pode fornecer muitas visões através de suas vidraças. A janela de cada dia pode ser aberta ou fechada,
mas é estruturada por sua experiência psicológica atual. Mesmo quando está fechada, a luz brilha através dela, iluminando o seu dia a dia. Em forma miniaturizada, cada dia contém a sua própria maneira, indícios de todas as suas experiências simultâneas. O eu presente não existe isolado. Dentro de qualquer período de 24 horas, portanto, aparecem à sua própria maneira traços e aspectos de todas as suas outras experiências. Cada um de vocês contém aspectos de suas outras identidades dentro de seus eus correntes. Alguns mais óbvios, talvez, e outros mal perceptíveis. Habilidades focalizadas em uma vida, por exemplo, podem ser reconhecidas como suas agora, mas não serão utilizadas com força. Vagos anseios de realização podem ser indícios de que as características necessárias lhes são inerentes, mas não treinadas no eu que você conhece. A seu próprio modo, o período de 24 horas representa tanto uma vida inteira como muitas vidas em uma. Simbolicamente, você tem e conhece a morte. Quando sua consciência fisicamente sintonizada chega ao fim dos estímulos com os quais pode lidar confortavelmente sem descansar. Também em sua morte física normal, você chega a um ponto em que sua consciência sintonizada com a Terra já não pode lidar com mais informações sem um descanso mais longo, nem organizá-las em um todo criativo e significativo em termos de tempo. Cada dia, portanto, é uma encarnação, por assim dizer, mas não apenas simbolicamente, pois através das intersecções da alma com a carne, cada eu espelha diariamente seus eus reencarnados ou simultâneos. O mesmo se aplica àquilo que vocês podem considerar como um nível mais prático, no qual cada dia também contém dentro de si as respostas a seus problemas atuais. Se tiverem consciência de um desafio particular, podem ter certeza de que sua solução está tão presente e tão próxima de você quanto o problema. A solução é simplesmente o outro lado do problema, no qual talvez você não esteja se concentrando. Haverá até indícios claros quanto à direção que deve tomar, que já estarão dentro de sua experiência, mas são irreconhecíveis, porque você está se concentrando demais sobre o problema. Isto se aplicará a qualquer tipo de dilema. Embora você seja um indivíduo e tenha livre-arbítrio, também faz parte de outro você, só que simplesmente não se identifica com o seu eu maior agora. Você tem suas próprias características singulares. Seu ser maior também possui sua própria originalidade, mas há o que você consideraria uma semelhança de família. E assim, você e seu outro eu em geral escolhem os mesmos tipos de desafios, ainda que de formas diferentes. À sua própria maneira, outras porções de seu ser multidimensional estão envolvidas em experiências de certa forma semelhantes às suas próprias, embora exteriormente a situação possa ser completamente diferente. Seus progressos estão latentes dentro da janela de junção. O ponto de junção sendo simplesmente sua intersecção atual com a realidade que você conhece. As aventuras de seus eus simultâneos aparecem como traços em sua própria consciência, como ideias, devaneios ou imagens desconectadas, ou às vezes até mesmo com intuições súbitas, e podem ser utilizadas ou prolongadas para ajudá-lo a compreender problemas correntes. Isso não significa que você será necessariamente inundado por dados de encarnações, por reconhecimentos intuitivos instantâneos de vidas passadas ou que será importunado por tais dados. Significa que em sua própria vida, essas informações aparecem automaticamente de modos íntimos, mas abrigadas pela estrutura de sua própria compreensão, até passando sem obstruções através de seus pensamentos conscientes. Muitos artistas, sem o saber, pintam retratos de seus eus simultâneos. Muitas mães sentem-se às vezes mais jovens que seus filhos em certos momentos, ou quase os chamam por nomes diferentes. Impulsos para tentar uma atividade que nunca tentou antes podem, na verdade, ser mensagens de outras porções de seu próprio ser.
Simplesmente não existe tempo como vocês pensam que o tempo seja, apenas um presente no qual tudo ocorre. Há maravilhosas informações condensadas dentro das próprias células que os cientistas não podem perceber, pois existem fora do alcance de instrumentos físicos. À sua própria maneira, a inteligência celular inclui um vasto reconhecimento das probabilidades, em seus termos, e trabalha com manipulações rápidas, nas quais essas probabilidades são combatidas e sofrem uma reação, sendo, portanto, alteradas. A mente consciente, fisicamente sintonizada em seu presente, não pode lidar com essas probabilidades titubeantes e, ao mesmo tempo, manter um sentido de identidade, mas dentro de seus pensamentos diários encontram-se indícios conscientes, que são representações psicológicas desse conhecimento. Muitas vezes vocês não confiam em sua imaginação, achando que ela trata com fenômenos que não podem ser chamados de fatos. Criam artificialmente, então, uma situação que apresenta indícios gerais. Se a pessoa for muito imaginativa, por exemplo, talvez não seja capaz de lidar adequadamente com a vida física. Isso, entretanto, se aplica apenas a seu meio cultural corrente. Originalmente, em seus termos de tempo, foi precisamente a imaginação que, à sua própria maneira, diferenciou-os de outras criaturas e lhes permitiu formar realidades em sua mente que puderam exteriorizar mais tarde. Como agora desconfiam tanto da imaginação, não compreendem as grandes pistas que ela lhes dá, tanto em termos de solução de problemas como de expressão criativa. Muitas lembranças de reencarnações muito válidas lhes chegam como imaginações, mas vocês não confiam nelas. Um bom número de seus problemas poderiam ser resolvidos facilmente com o uso da imaginação. Em geral, vocês a usam para prolongar circunstâncias negativas, pensando em tudo o que poderiam fazer de errado. Contudo, podem usá-la de modo muito construtivo, alterando o passado, o presente e o futuro. Para fazer isso, em seu presente, imagine uma situação em que se sente feliz. No início, essas imaginações podem parecer tolas. Se você for idoso, pobre e sozinho, poderá parecer muito ridículo pensar em si mesmo como tendo 20 anos, sendo rico e cercado de amigos e admiradores. Na verdade, se depois de um exercício tão agradável, olhar ao seu redor e comparar o que visualizou com o que tem, talvez sinta-se pior que antes. Você deve compreender que esse mundo imaginativo existe, mas não no mundo dos fatos que você conhece. Até certo ponto, contudo, de acordo com sua liberdade dentro dele, tal exercício irá automaticamente rejuvenescer-lhe o corpo, a mente e o espírito, começando a atrair para você o equivalente possível dentro do mundo dos fatos que você conhece. Usando agora a idade como exemplo, pode parecer-lhe que você tem uma determinada idade, que dentro de sua experiência subjetiva ela seja soberana, que seja qual for sua idade, você esteja até certo ponto impossibilitado de experienciar qualquer outra idade. Em algumas existências simultâneas, entretanto, você é muito jovem e em outras muito velho. Algumas de suas células físicas são novas em folha, por assim dizer. A regeneração da vida está fisicamente dentro de você, em seus termos. Isto é verdade não apenas até sua morte, mas mesmo depois dela, quando seus cabelos e suas unhas ainda podem crescer. Identifique-se, pois, com a energia constantemente nova que está viva dentro de você neste momento, agora de seu ser. E perceba que em todos os níveis está biológica e psicologicamente ligado a essa entidade, a identidade maior que lhe pertence. Não importa qual seja a sua situação atual, as respostas estão dentro de suas próprias aspirações e habilidades. Em geral, você limita ou inibe certos aspectos de sua experiência a fim de usar outros. Quando usa os que estão disponíveis, automaticamente se liberta de inibições em outras áreas. Às vezes, há circunstâncias físicas envolvendo defeitos de nascença que não podem ser alteradas, onde a experiência precisa ser focalizada em outros caminhos que não os usuais. Mas, mesmo nesses casos, os talentos e características que estão disponíveis
abrirão perspectivas de experiências e realizações. Ao utilizar sua imaginação da forma que sugeri, faça-o de maneira divertida, sabendo que nós assim chamamos termos realistas. Pode haver grande discrepância entre a imaginação e o fato. Na sua realidade, aceite isso naturalmente. Em geral, porém, sua imaginação livre, tola e aparentemente não realista trará soluções muito práticas para seus problemas, pois, se o exercício for feito adequadamente, você se libertará de maneira automática de restrições que aceitava como normais. Mesmo que não surja uma solução direta, o rejuvenescimento irá por si mesmo apontar-lhe a direção certa. Se você é mulher e tem um casamento infeliz, pode começar a imaginar-se com um bom pretendente. Talvez não surja nenhum príncipe encantado, mas se o exercício for feito de modo adequado, você começará automaticamente a sentir-se amada e, portanto, digna de amor, quando antes se sentia rejeitada, indigna e inferior. Esta sensação de ser amada irá alterar sua realidade, atraindo amor para você, pois agirá como sendo amado. Seu marido poderá então ver em você características de natureza mais agradável e ele próprio poderá mudar. Ou então poderá atrair um outro homem e acabar um casamento que já serviu seu propósito, encontrando agora o ímpeto e as razões para a mudança. Como sua imaginação transcende o tempo, ela é um dos maiores critérios de sua própria identidade. E é preciso, naturalmente, ser capaz de distinguir entre o mundo da imaginação e o mundo físico dos fatos, a fim de usar a manipulação eficazmente. A realidade física, porém, brota da imaginação, que segue o caminho de suas crenças. No exercício que acabo de dar, você usa sua crença na mudança efetiva, em qualquer área específica, e depois dá liberdade à sua imaginação para percorrer esse caminho. O exercício faz até mais, abrindo as janelas da percepção e deixando entrar o conhecimento e a experiência de outras porções do eu. Quando esta luz ou energia fluir, será atingida por sua própria realidade psicológica, como os raios do sol através de um vidro colorido. Isso significa simplesmente que informações de outras dimensões aparecerão frequentemente com aspecto corriqueiro, através de uma ideia intuitiva ou súbita, ou alguma solução que já lhe ocorrera, mas que não havia sido posta em prática. O conhecimento multidimensional de suas células em geral não está conscientemente disponível, nem podem elas colocá-los em termos psicológicos para você. Esse trabalho com a imaginação, porém, age como uma alavanca, atraindo informações de outros níveis de sua realidade maior e concentrando-as no problema específico atual. Elas aparecerão depois em termos compreensíveis para sua própria experiência. Esse exercício por si só altera criativamente as probabilidades, pois já não vive com o problema como se fosse uma realidade concreta e imutável. Este é um estímulo psicológico e psíquico, que altera as mensagens que costuma enviar a seu corpo e à sua construção celular. Você está então manipulando criativamente em várias camadas de experiência. Tome, por exemplo, os 2 casos que acabo de mencionar. A pessoa mais velha, imaginando-se jovem, irá, durante o exercício, reativar certos hormônios e mudanças químicas, tornando-se mais jovem. E a mulher que se sente rejeitada faz a mesma coisa quando se imagina amada. Com esta prática, também se ativam dentro do eu todas as suas experiências inconscientes, mas muito válidas, atraindo episódios semelhantes por parte de outras vidas simultâneas. Em uma existência, a pessoa idosa é jovem, a mulher que não se sente amada é, na verdade, amada. Essas realidades inconscientes tornam-se vivas pelo uso da imaginação. Cada dia é uma janela aberta para cada vida. Fim do capítulo.